Tem se falado muito nos últimos dias aí no Brasil sobre trabalho infantil. Uma das coisas que eu logo percebi quando mudei aqui para os Estados Unidos, e é também uma das coisas que eu mais admiro, é o valor que eles dão ao trabalho, qualquer trabalho. Não é vergonha para ninguém, ou para ter seu filho ou você próprio, estar trabalhando em alguma coisa que pague pouco ou que seja temporário. Então não tem isso. Pelo contrário, é até um motivo de orgulho muitas vezes. Mas calma que a coisa não é tão simples assim. Vamos tentar entender. Uma das principais diferenças culturais entre os Estados Unidos e o Brasil, e também os outros países latinos, né, da América Latina, é que aqui a gente tem uma cultura mais individualista, enquanto no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura mais coletivista, né? Em que sentido isso, o que que isso implica não, com relação ao trabalho, né? Vou começar a falar desde criancinha mesmo, né? As crianças, desde crianças, elas têm meio que cuidar das suas próprias coisas. Assim. Por exemplo, é bem normal ver crianças de 4 5 anos carregando a sua mochilinha quando está indo para o futebol, quando está indo viajar, quando está indo para qualquer lugar, ela mesma não tá ali o pai carregando para ela mesma cuida das próprias coisas, né? Também é normal ensinar as crianças desde cedo a guardar os próprios brinquedos, depois que brincam, né? Não tem ninguém, não tem uma babá, não são os pais que vão lá guardar. Isso é uma coisa bem normal e eu sei que também isso acontece no Brasil, mas aqui eu acho que é uma coisa mais já que é bem, bem forte na cultura, é meio inaceitável assim, a criança deixar tudo bagunçado. Inclusive, em outras tarefas domésticas, assim, a criança desde pequena ajuda a arrumar a mesa, ajuda a arrumar a sua própria cama, coisas assim. Ou seja, ela meio que toma conta de si própria desde mais cedo que no Brasil. Isso óbvio, não é trabalho, são algumas pequenas tarefas que você vai, mas essa cultura já vai se enraizando. Então, aí, quando a criança fica um pouquinho mais velha, que ela precisa de, sei lá, um dinheiro para ela estar jogando num time de beisebol, sei lá, e ela vai fazer uma viagem ou quer comprar um uniforme novo para o time, é normal, os pais ajudam, é claro, mas assim, a criança tem que valorizar aquilo de alguma forma. Então a criança vai lá e a mãe, os pais podem fazer, sei lá, cookies, pode fazer, comprar donuts, alguma coisa bem da cultura americana, assim, comprar limonada, todo mundo acho que já viu em filmes esse tipo de cena, e aí vai vender na rua mesmo, na porta de casa, para levantar uma grana, para ajudar, para ajudar a cobrir os custos que vão ter. É claro que no final das contas o pai acaba pagando uma parte daquilo, mas eu acho que é mais simbólico, mais para a criança entender o valor, né? Que para ela ter uma coisa, ela tem que ter o trabalho. Isso eu acho muito legal. E isso vai seguindo conforme a criança vai crescendo, né? Conforme ela fica um pouco mais velha, ela pode cortar grama do vizinho, ela pode tirar neve. Já tive crianças batendo na porta quando eu morava em Boston, oferecendo, crianças bem, bem novinhas mesmo, de 11 12 anos, se oferecendo para tirar neve, para limpar o seu carro se nevou, coisas desse tipo, em troca de 10 15 dólares, sei lá, algum valor assim baixo, né? Mas elas sempre estão meio que procurando alguma coisa para ganhar seu próprio dinheiro, para comprar alguma coisa que ela quer, para juntar, comprar um videogame, sei lá, qualquer coisa assim, né? E isso também, aí vai seguindo, né? E até a faculdade, né? No high school, na faculdade também é bem normal as pessoas, aí já adolescentes, né? Ou jovens, trabalharem dentro da própria faculdade, às vezes na biblioteca, às vezes como assistente do professor, às vezes nos bares perto da faculdade, como bartender, como garçom. São aqueles trabalhos típicos para ajudar nas despesas, né? Isso é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, e quem tem dinheiro no Brasil nunca coloca seu filho para trabalhar, porque seria uma vergonha colocar seu filho para trabalhar num McDonald's da vida, porque vai ter aquela imagem de que parece que está precisando de dinheiro, parece que não tá pobre, que está passando necessidade, né? O que é uma besteira, e acho que essa é a grande diferença entre uma cultura e a outra. A gente tem eles dão um valor aqui que meio que até incentivam, né? Não vou falar forçam, mas assim, incentivam a criança, o jovem, a ir lá buscar seu próprio rendimento, e
e para ela sempre dar valor àquilo lá. Então quase todo mundo aqui teve um emprego de entry level, assim, um emprego de baixo nível, digamos assim, no começo da vida. Todo mundo atendeu em bar, em restaurante, limpou banheiro, qualquer coisa desse tipo, porque precisava de uma graninha extra ali, porque não gostam de dar tudo de mão beijada, né? Essas coisas são bem claras aqui, e isso eu acho muito legal, é uma valorização do trabalho desde cedo. Então, vou deixar claro esse ponto. É uma cultura que é muito bacana mesmo. Mas tem alguns pontos aí que a gente tem que diferenciar. O principal ponto é que nada disso que eu falei é para atrapalhar a escola, a educação. Então, tudo isso que eu estou dando de exemplo, por exemplo, quando a criança vai cortar grama, quando a criança vai tirar neve, são as férias, são em períodos, não necessariamente, maior parte das vezes nas férias de verão, né, que são aquelas férias mais longas de 3 meses, mas se não for nas férias de verão, são em horários que a criança já saiu da escola, já fez todas as suas responsabilidades e ela vai fazer aquilo lá num horário que não vai atrapalhar em nada. Eles primeiro garantem que a criança está fazendo toda a lição de casa, né? Literalmente, para depois ela ir pensar nesse extra. Isso é uma coisa muito importante, porque as famílias que fazem isso são famílias mais estruturadas, e são famílias que justamente estão tentando mostrar esse valor para essas crianças, mas elas vão colocar a educação em primeiro lugar. Então, isso é um ponto importante, porque assim, o que tem sido discutido no Brasil acabou se perdendo quando usam os Estados Unidos de exemplo com relação a isso, porque a realidade no Brasil é muito diferente dessa. E eu tô aqui mais uma vez no papel aqui, mais ou menos como eu fiz no último vídeo. Eu acho que o Bolsonaro, às vezes ele fala as coisas, tô tentando dar um voto de confiança para ele. Às vezes ele fala as coisas com alguma boa vontade, mas ele tem um problema muito, ele não toma cuidado com as palavras que ele usa, com os exemplos que ele dá, e acaba gerando uma controvérsia que talvez não deveria. Então eu acho que estou tentando aqui traduzir um pouco o que ele quis dizer quando ele falou que ele trabalhou e não atrapalhou em nada, e que se fosse por ele, ele liberaria o trabalho, mas ele não vai mexer nisso porque vai receber muita crítica. Então vou tentar ser um pouco bonzinho aí e tentar entender o que ele falou. No Brasil, e isso eu estou falando porque acho que todo mundo sabe, porque o presidente Bolsonaro fez uma declaração recentemente falando que ele começou a trabalhar cedo e que isso não atrapalhou em nada a vida dele, ele aprendeu muito com isso e tal. E repercutiu muito, porque o trabalho infantil no Brasil é um problema gigantesco. E quando a gente fala do trabalho infantil no Brasil, é uma situação, na maioria dos casos, completamente diferente do que eu acabei de descrever aqui nos Estados Unidos. Então, e aí começaram a surgir muitos relatos de pessoas que falaram: eu ajudei no comércio do meu pai quando eu era criança, eu ajudei a vender não sei o que lá com a minha tia. E, gente, não é desse tipo de trabalho infantil que... Isso não é nem considerado trabalho. Inclusive, isso que eu falei, a grande parte, assim, antes da adolescência, as regras de trabalho são basicamente as mesmas. Eu fui olhar, as regras de trabalho são basicamente as mesmas aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Quem tem 12 anos aqui e trabalha, ele não está trabalhando de forma legal, com carteira assinada, que nem existe aqui, mas não está trabalhando de forma legal. É um trabalho informal. Então, quando você pega a idade mínima para trabalhar aqui, é basicamente a mesma que no Brasil, e as crianças aqui não podem trabalhar, tem um monte de regulamentação para elas não trabalharem em nada pesado, não pode trabalhar em construção civil, não pode trabalhar em coisas que são perigosas, que tem alguma coisa tóxica, tem um monte de coisa que regula isso. Então não é tão diferente da regulamentação no Brasil, é mais uma questão de cultura mesmo. Cultura e a riqueza do país, lógico, né? Porque aí, o que a gente vai ter? No Brasil, a grande maioria das crianças que trabalham, elas trabalham por necessidade, para pôr comida em casa. E aí acaba atrapalhando o que ela deveria estar fazendo, que ela está indo para a escola. Então é por isso que isso é um assunto muito delicado, e quando o presidente fala nisso, e um monte de gente dá eco para esse tipo de discurso falando: mas eu também fiz isso, eu também fiz aquilo. Lógico, se for um trabalho controlado ali num ambiente familiar, que você sabe que seu filho está indo na escola, está fazendo tudo direitinho, e além de tudo isso, ele ainda tem a oportunidade de aprender uma coisa nova,
e ter responsabilidades e tudo mais, ótimo, não tem problema nenhum. Só que não é assim não é essa a realidade do Brasil, né? Então foi por isso que isso teve uma repercussão que um lado achou a declaração dele muito boa, porque se identificou naquilo, falando, não, realmente, trabalhar ajuda. Só que isso é naquela bolha que você vive. Lógico que trabalhar nessas circunstâncias é bom. Agora, o trabalho infantil no Brasil vai até a prostituição infantil, que é o mais extremo do deplorável. Então, tem que ter muito cuidado para se tocar nesse assunto quando a gente fala desse trabalho infantil no Brasil. Enfim, só para concluir, eu acho que assim, ficou bem claro a minha opinião sobre o trabalho aqui nos Estados Unidos. Acho que eu tentei explicar como é que funciona. Isso é muito legal mesmo, essa cultura de você valorizar cada trabalho. Eu acho muito babaca o negócio no Brasil a gente ter vergonha, às vezes, de fazer qualquer coisa, de fazer uma coisa para arrecadar dinheiro, que seja para. É muito mais fácil ir lá o seu pai pagar, ou então você não faz, você deixa de fazer. Aqui as pessoas vão atrás e fazem. Tá? Acham um segundo emprego, um terceiro emprego, às vezes, se quiser fazer uma viagem, coisas assim. Isso é excelente, é ótimo. Agora tem que tomar muito cuidado para comparar realidades de países comparar situações, assim, mentalidades em países que têm realidades completamente diferentes, como o Brasil e os Estados Unidos. É só isso era só essa comparação que eu queria fazer mesmo.